Senhor presidente, ilustre deputado Papinha, digno representante da comunidade campista neste parlamento, quero, senhor presidente, falar nesse instante da crise que se abate sobre a economia fluminense, sobre os nossos municípios, dando aqui a necessidade de se aprofundar cada vez mais neste parlamento o debate sobre as finanças municipais. Tenho me dedicado nos últimos dias a um estudo minucioso de cada detalhe do comportamento para buscar entender da receita e da despesa ao longo dos últimos anos, para buscar entender como pode nossos municípios estar enfrentando uma situação tão crítica, tão difícil. E aí, essa reflexão, ela se faz necessária, porque nós precisamos hoje pautar o futuro. Porque esta crise que atinge os municípios produtores de petróleo não é a primeira e não será a última. Com certeza, com a primeira do ano de 2009, nós não aprendemos. Porque se tivéssemos aprendido, não estaríamos sofrendo os efeitos desta crise de 2015 da maneira como estamos sofrendo. Eu diria que hoje sofremos mais os impactos negativos do que sofremos em 2009. E é preciso utilizar, eu tenho utilizado um referencial, que são os exercícios de 2011, 2012 e 2013. No ano de 2009 tivemos a crise, 2010 um ano de recuperação da crise, 2011 a 2013 um ano de pleno desenvolvimento. Nunca as nossas cidades arrecadaram tantos recursos com royalties do petróleo como neste triênio, 2011, 2012 e 2013. Tivemos a explosão com o início das obras do polo petroquímico aqui na região do Comperj e também um boom de arrecadação na região do Comperj, liderado pelo município de Itaboraí. E aí nós precisamos olhar com detalhe cada recurso e a forma de aplicação. Olha, eu preciso olhar, e tenho olhado, por exemplo, o meu município, o município de Cabo Frio, arrecadou nesses 3 anos, a receita subiu da seguinte maneira: 2011, 670 milhões, 2012, 770 milhões, 2013, 800 milhões. Isso a receita global. A receita com royalties veio 260 milhões, 290 milhões, 320 milhões. Aí eu olho a receita municipal e vejo que nesses 3 anos o município arrecadou os mesmos valores de ITBI, de IPTU, de ISS e de taxas, de impostos municipais. E eu olho a natureza de cada um desses tributos e vejo que no meu município não cresceu a arrecadação municipal porque não houve investimento adequado, compatível à receita que cresceu. Meu querido deputado Sadi Noel, os recursos do petróleo não se transformaram em investimento. Eu olho a despesa do meu município e vejo que o município de Cabo Frio aplicou dessa receita 58% com pessoal
34% com custeio, em investimento apenas 9%. O que traz um aumento da receita, a conta é simples, o que faz um aumento da receita de ISS, do Imposto sobre Serviço, é o investimento. Se eu invisto na economia, como indutor, eu alavanco a receita municipal e promovo o equilíbrio. Sendo a receita dos royalties do petróleo uma receita flutuante, sujeita aos impactos da produção, da oscilação do mercado de petróleo, da oscilação do dólar, eu faço da receita municipal algo sólido e contínuo e em franco crescimento que dá a sustentação da economia local. A economia local é sustentada a partir daquilo que produzo. Se não faço bem o dever de casa, vou estar sujeito às intempéries de uma crise que transcende a realidade municipal. Este é o verdadeiro retrato da crise que estamos vivendo, que eu chamo de crise de competência. Competência para gerir os recursos públicos. E aí é que chego naquilo que quero trazer para debate neste parlamento. Não defendo intervenção no princípio da autonomia municipal, não. Mas defendo o estabelecimento de regras muito além daquelas que hoje estão estabelecidas como controle, pois está provado que o controle não funciona, deputado Leomar Coelho, quer seja ele da Lei de Responsabilidade Fiscal ou dos organismos de controle e fiscalização, porque lá atrás, eu lembro bem que no passado, havia uma grande grita dos municípios para a flexibilização da lei do petróleo, porque era uma lei engessada, que amarrava investimento na área de saneamento, na área de meio ambiente, e que feria, era a grande crítica, com isso, a autonomia municipal, porque os prefeitos deveriam poder gastar os recursos dos royalties do petróleo como bem entendesse, sem qualquer amarração. E foi essa flexibilização que gerou a distorção de hoje, que permitiu que uma farra fosse feita com os recursos dos royalties do petróleo, que nenhum critério fosse estabelecido. Então, eu hoje defendo, e nós podemos avançar no estado do Rio de Janeiro. Ontem nós falávamos muito da necessidade do Rio ser vanguarda, e nesse aspecto, o Rio tem que ser vanguarda. O Rio tem que ser vanguarda porque ele é responsável por 80% da produção de petróleo. O Rio tem que ser vanguarda porque ele é que sofre com os impactos negativos. O Rio tem que ser vanguarda porque é o Estado que está sob constante ameaça de alteração da lei do petróleo, que vai gerar um impacto negativo na nossa economia. Então, para que amanhã não usem como argumento que nós jogamos fora o dinheiro do petróleo, que nós gastamos com luxúrias, com farras, com eventos, com show e não transformamos em riqueza os recursos do petróleo, nós precisamos internamente no estado do Rio de Janeiro estabelecer critérios sólidos e rígidos para que os municípios apresentem planos de execução com detalhamento, sem interferir na autonomia municipal, mas o município tem que apresentar previamente um plano para a aplicação dos recursos dos royalties do petróleo, para que uma parcela desse recurso seja transformada em investimento. Eu estava observando uma comparação do meu município com o município de Aperibé, e eu vi que o município de Aperibé, nesse triênio, investiu em pessoal 35% do que arrecadava, em custeio 33% e em investimento 26%. Ora, e com pouco recurso. E aí eu fico a me perguntar,
o quanto não poderíamos ter avançado se tivéssemos tido um outro modelo de desenvolvimento. Então, no instante, presidente, que a gente hipoteca a solidariedade, que a gente busca alternativas para sair da crise, que busca recursos novos para fazer face às despesas de nossos municípios, nós precisamos ter a responsabilidade de, respeitando a autonomia do município, criar amarrações para que as nossas populações não venham a sofrer com o uso irresponsável dos recursos dos royalties do petróleo. É atribuição nossa, é um debate necessário nesse parlamento para que a gente possa estar orientando e formatando uma nova política pública para o gerenciamento dos recursos do petróleo aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu quero iniciar o debate por essa ótica, estabelecer essa discussão. Nós temos neste parlamento quadros que podem ajudar os municípios e o estado nessa discussão. Então, se há de verdadeiro na história de que somos vanguarda, que sejamos vanguardistas neste momento, a fim de proteger a economia presente e futura. Muito obrigado, senhor presidente.